A paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Essa é a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, já estudamos o livro do profeta Miqueias, já estudamos o livro do profeta Naum, estudamos o livro do profeta Abacuque. E ao longo desta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Sofonias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Sofonias, o fim está próximo. A leitura complementar, orientada para o estudo de hoje, é o capítulo 2 do livro do profeta Sofonias. Nós não vamos ler todo o capítulo 2, mas eu quero ler com os irmãos o verso de número 3, versículo 3, que diz assim: Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Queridos, ao longo dessa semana nós já aprendemos bastante coisa. Nós vimos que o profeta Sofonias profetizou durante o reinado do rei Josias. O rei Josias, ele assumiu o reino, o governo de Israel durante um período muito conturbado, porque tanto o seu avô Manassés quanto o seu pai Amon, totalizaram 57 anos de um reinado muito perverso, distante do Senhor. Ao que pese, Josias provê algumas reformas que conduziram o povo para a presença de Deus. A sociedade em Israel estava totalmente pervertida. Nós vimos que a cidade era envolta por todos os tipos de pecado e apostasia e injustiças sociais. Eles passaram a adotar um sincretismo religioso, adotaram, sem abandonar as suas práticas aprendidas pelos seus pais, eles passaram a misturar com a adoração a deuses pagãos. Nós vimos também, no capítulo 1, que, embora a mensagem cite outras nações, ela foi direcionada com foco em Judá. O reino do norte já havia sido levado em exílio pelo Império Assírio. Então Israel agora ele estava concentrado no reinado do sul, com sede em Judá e Jerusalém. Nós vimos algumas classes a quem o profeta Sofonias cita que serão destruídas no grande dia do Senhor. E com destaque, que Deus irá castigar os que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Tem muita gente apegada na borra do vinho, parado, achando que nada vai acontecer, tá muito bom, gastando o seu dinheiro, curtindo a sua vida, como Jesus, certa vez, falou aos discípulos através de parábola, que um homem encheu os seus celeiros, e falou: agora eu vou descansar. Por quê? Ele tinha suprimento para muitos dias. Ele estava descansando na borra do vinho, achando que nenhum mal poderia vir sobre ele como juízo do Senhor. E aí Jesus nos alerta, que mal sabia aquele homem, que ainda naquele dia Satanás havia pedido a sua alma. E para Deus, o que ele tinha preparado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer diariamente. O que nós estamos preparando para Deus? Nós iremos mostrar as nossas mãos diante do Senhor. E quero eu, o desejo do meu coração é que as nossas mãos estejam calejadas da obra do Senhor. E não é por merecimento, mas é pela graça. É a demonstração de que nós fomos tocados pelo Espírito Santo e fomos sensíveis, correspondemos ao toque e ao chamado
de Deus. E por falar em chamado, nós vemos que no capítulo de número 2, o profeta Sofonias, ele vai fazer um convite. É interessante, querido, a construção da mensagem, porque se nós entendemos que a mensagem do profeta é direcionada ao povo em Judá, ao povo de Deus, a Israel, e que ele menciona diversas classes sociais que nós vimos no devocional anterior, a quem Deus levará a condenação, ou seja, aos reis, aos sacerdotes e ministros, aos comerciantes, aqueles que são abastados e que acham que o juízo não virá, né? Agora, ele vai chamar ao arrependimento aqueles que são humildes e que têm tentado andar na palavra de Deus. No texto que nós lemos, ele diz: talvez vocês sejam poupados. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Queridos, nós que temos tentado andar uma vida humilde diante da presença de Deus, tentado dar um testemunho de vida da palavra de Deus, temos que vigiar a todo instante, confiando no socorro do Senhor para nos manter de pé, porque por nós mesmos nós caímos. Alguém já disse que se nós segurarmos na mão de Deus, nós caímos, porque vez ou outra nós acabamos soltando, mas a nossa oração é para que a mão de Deus venha nos segurar para nos manter de pé, porque a mão dele não abre, porque Deus é fiel. O escape, querido, vem do Senhor. Ei, querido, fica com essa palavra nesta manhã. A tentação é humana, mas o escape é do Senhor. O escape é celestial. Que Deus possa te dar escape no dia de hoje. Então, na mensagem do profeta Sofonias, no capítulo 2, a partir do verso de número 4, ele vai citar o juízo de Deus a outras nações. Então, ele vai citar 4 cidades dos filisteus, que é Gaza, Asquelon e Asdod. Aí vai aparecer na tela a localização dessas cidades. Ele vai citar essa cidade de baixo para cima, do sul para o norte. Essas cidades elas estavam localizadas na região litorânea do mar Mediterrâneo. Os filisteus se desenvolveram no comércio, né? E eles vão dar origem à palavra Palestina, da maneira que a gente ouve muito ainda nos dias de hoje, né? E ele cita também Moabe e Amon. Moabe e Amon eram primos de Israel, né? Ló, após a destruição de Sodoma e de Gomorra, né, ele vai se afastar com as suas 2 filhas, e as 2 filhas de Ló vão embriagá-lo para se deitar com ele, para dar continuidade, né, ao seu nome, à sua descendência, e será gerado os moabitas e os amonitas. Então, Sofonias também profetiza a destruição desses 2 povos, né, que zombavam de Israel. É interessante que ele diz aqui, ó, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, verso 9. Campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua, né? Ou seja, urtiga é uma plantação que causa alergia, que causa queimação, irritação, né? E poços de sal. Você espera que nos poços haja água, e Deus está falando que haveria sal, né? Então é um juízo, é uma condenação. Mas olha o que diz aí no verso 9: o remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Então ele já começa a dar uma promessa de restauração do seu próprio povo em detrimento da destruição dos seus inimigos. Também uma ameaça contra a Etiópia e a Síria. Então, quando os caldeus se levantassem, a Síria seria destruída. Está lá no verso 13.
ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Eu vou colocar esse questionário aí, né? Então, mais um profeta que profetiza contra Nínive, né? Além de Jonas e além de Naum, o profeta Sofonias também vai profetizar. Ainda que o enfoque do livro dele, da mensagem dele, não seja essa, como foi o caso do profeta Jonas e do profeta Naum, né? Ele vai profetizar a destruição da grande cidade de Nínive, né? Então os caldeus vão substituir o Império Assírio e também a Etiópia, né? Que é uma região no continente africano. Alguns estudiosos vão associar a palavra Etiópia aqui com o próprio Egito, né? Que também fica na região do continente africano, porque eram as potências da época. Ou seja, a destruição virá sobre todos. Mas uma palavra de esperança vem ao nosso coração, que se nós buscarmos o Senhor humildemente, andarmos nos seus mandamentos, talvez nós sejamos poupados. Esse talvez, irmão, eu acho que talvez é algo que falte à igreja do tempo de hoje, né? Nós devemos levantar diariamente, buscando o Senhor, como que tateando, tentando encontrá-lo, longe de toda soberba, longe de todo o inchaço, porque Deus, ele rejeita o soberbo, mas ele socorre aos humildes. Então que nós possamos continuar buscando o Senhor, com humildade no nosso coração, com o nosso espírito contrito, com pobreza de espírito, reconhecendo que a nossa necessidade deve ser suprida pelo Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, que Deus te dê uma quinta-feira de bênção e de vitória. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar. Que Deus te abençoe.